o que é que as marcas alemãs vão fazer para responder à altura do desafio. Temos a Mercedes com o CLA, temos a Volkswagen com o ID2 e temos também o BMW Neue Klasse. O CLA acaba por ser uma espécie de um botão de reset para a Mercedes. São 3 modelos que são representativos de uma mudança substancial de filosofia por parte destas marcas. Uma abordagem totalmente diferente. É uma Neue Klasse, uma nova classe, e é arriscado. Relativamente à Volkswagen, é um regresso às origens, mas já vamos falar sobre ele. E relativamente à Mercedes, parece-me que é a primeira tentativa a sério da Mercedes de fazer um 100% elétrico. Isto para a Mercedes, isto não é arriscado. Tens razão, não tinha pensado nisso. E é. Se eu disser que o carro não tem velocímetro à frente dos olhos do condutor, paciência, eu olho para o lado. E olhar para estes novos ID1 e ID2 é um regresso às origens da Volkswagen. Bem-vinda de volta, Volkswagen. A ver se não temos também o sistema, temos esse iDrive, iHome e o iMãe. Distraí-me. A indústria alemã nunca foi tão questionada como agora e são muitos novos concorrentes que têm conseguido fazer algo que há uns anos parecia impensável: beliscar o gigante da indústria automóvel europeia. Parte do problema está na China, com marcas como a Mercedes, a BMW e a Volkswagen a estarem extremamente expostas a este mercado, mas na Europa o ambiente não está muito melhor. A pressão dos regulamentos, a transição energética e a chegada em força das marcas chinesas estão a pressionar os gigantes alemães como há muito não se via, se é que alguma vez se viu isto acontecer. Por isso mesmo, Mercedes, BMW e Volkswagen não têm margem para falhar na sua próxima ofensiva de modelos, que tem um objetivo muito bem claro: dar um murro na mesa e recuperar mercado e protagonismo. É sobre isto que vamos falar neste episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel que tem o apoio do piscapisca.pt. Vamos comentar a situação alemã atual e olhar para 3 modelos fundamentais para os próximos anos. Para explicar porque é que estes carros são tão importantes, tenho comigo o Joaquim Oliveira e o Guilherme Costa, que vão nos próximos minutos dar-nos todos os detalhes sobre o que aí vem destas marcas. Por isso, olá aos dois. Olá, Diogo. É um prazer partilhar convosco esta mesa e para falar de um tema tão que está na agenda, que é o que é que as marcas alemãs vão fazer para responder à altura do desafio. E o desafio, ao que parece, a barra está bastante alta. E desde logo temos 3 marcas para onde vamos olhar e para 3 modelos em concreto. Temos a Mercedes com o CLA, um 100% elétrico. Temos a Volkswagen com o ID2, que é o primeiro elétrico acessível da Volkswagen a chegar ao mercado, muito antes até do ID1. E temos também o BMW Neue Klasse, que é um carro que se vai estrear também no mercado, que será até inclusivamente a primeira carroceria a sair desta Neue Klasse será o iX3. E eu, para comentar isto, temos a vocês dois aqui, começo logo pelo CLA, que é... O que é isto do novo CLA e porque é que ele tem que ser... porque é que tem que correr mesmo bem? E se calhar passava a palavra ao Joaquim Oliveira. Obrigado, Diogo. Obrigado, Guilherme. É sempre um gosto estar aqui convosco. O CLA acaba por ser uma espécie de um botão de reset para a Mercedes. Porque, ao contrário do que é normal, nós estamos habituados a que as marcas alemãs, mas não só, comecem por estrear tecnologias de ponta e novas tecnologias nos modelos mais altos e depois façam um efeito cascata e que vão passando de cima para baixo dos modelos mais caros para os mais baratos. Aqui acontece um bocadinho o contrário. O CLA é o primeiro Mercedes com uma série de componentes e recursos tecnológicos que nós vamos depois ver em outros Mercedes de preço bastante mais elevado. E, aliás, em relação ao preço, é curioso que a Mercedes vai acabar com o que era o seu degrau de entrada. Os classe A e os classe B vão deixar de existir, o que quer dizer que o CLA passa a ser o novo degrau de acesso ao mundo da Mercedes. E o que é que isto interessa ao cliente? Muito, porque em vez de haver carros da Mercedes por 30 e tal mil euros, vamos começar já acima dos 40 mil, o que vai fazer uma diferença bastante grande. Portanto, assim, como lançamento, diria que a importância do Mercedes CLA é essa, é de reiniciar tudo para a Mercedes e
a noção concreta da Mercedes de que a transição para a eletromobilidade não está a correr como se esperava, ou não sei se esperava, ou pelo menos se muita gente desejaria, é que o CLA vai existir como elétrico e também como híbrido. Porquê é que estes carros não podem falhar? Vamos falar do Mercedes, mas antes de ir ao Mercedes, olhar para estes 3 modelos, não podem falhar, porque são 3 modelos que são representativos de uma mudança substancial de filosofia por parte destas marcas. Na BMW, porque tem uma estética totalmente diferente, uma abordagem totalmente diferente, é uma Neue Klasse, uma nova classe dentro da marca bávara, e é arriscado mudar significativamente a forma como nós olhamos para um BMW, aquilo que esperamos dele. Não que nos últimos anos, quanto a mim, o design da BMW tenha sido muito bem sucedido. Relativamente à Volkswagen, e vou deixar a Mercedes para o último, é também uma mudança de paradigma, é um regresso às origens, mas já vamos falar sobre ele. E relativamente à Mercedes, parece-me que é a primeira tentativa a sério da Mercedes de fazer um 100% elétrico, porque até agora tivemos plataformas que foram derivadas de carros com motor de combustão, e agora temos um modelo que foi desenvolvido de raiz para ser 100% elétrico, apesar de também ter versões híbridas, e é aqui uma aposta grande, comprometida, e acho que também não pode ser de outra maneira por parte da Mercedes, de dizer, agora queremos ter menos volume, queremos ser mais uma marca premium, de valor acrescentado em cada modelo que vendemos, mais do que vender muito. Um bocadinho também à semelhança de uma marca que tem uma estratégia diferente, mas que se toca neste aspecto, que é a Renault. E as coisas têm corrido, como nós sabemos muito bem. A Renault está a tentar vender menos, mas cada modelo que faz ter margens maiores. Vamos ver como é que corre isto à Mercedes. Eu estou particularmente curioso de ver como é que é o CLA ao vivo. Eu acho que desta mesa sou o único que ainda não viu o carro ao vivo. O Diogo, já tiveste quantas vezes com o carro? Duas vezes. E acho que o carro tem tudo para vencer. Tem uma boa tecnologia, 800 volts, tem boas autonomias, tem um coeficiente aerodinâmico muito interessante. Esperava linhas talvez um pouco mais depuradas do carro, menos elementos. Mais similar ao concept, porque o concept acho que estava mesmo na mousse. Relativamente a esta versão de produção, acho que vai depender também da configuração que cada pessoa der ao seu CLA, mas acho que esta estratégia da Mercedes tem tudo para correr bem. Falaste da Renault, é mais fácil para a Mercedes de eliminar degraus de acesso do que a Renault. A Renault não é propriamente uma marca premium, não é de todo uma marca premium, está a tentar posicionar-se como uma generalista uns degraus acima, isto continuando a falar de escadas e degraus nestes produtos. Mas exatamente é isso que eu ia dizer, que é a Renault foi editada um tropeção quando começou a fazer isto. Diziam que não ia conseguir descolar-se de uma imagem de produto mais útil, mais acessível, mais barato, e ao que parece com o Renault 5 as coisas não estão a correr mal. Mas isto para a Mercedes, num mercado como o português, por exemplo, que é um mercado onde o Classe A tem um peso grande, e com quantidade de marcas que estão a chegar ao mercado nesta faixa de preço, 40, 50 mil euros, muitas marcas, isto não é arriscado? Tens razão, não tinha pensado nisso. E é, se nós olharmos para as vendas em Portugal, é relativamente habitual vermos a Mercedes no top 3 e no top 5. Como é que vai ser daqui para a frente? Não sei, mas se calhar não vamos continuar a ver a Mercedes. Mas mesmo a nível europeu. Sim, era o que o Guilherme estava a dizer. Ou tu, Diogo, um dos dois falou em aumentar a exclusividade da marca e em certa medida vai reposicioná-la onde ela estava há alguns anos. Entretanto, houve uma certa democratização, mas é natural que esse percurso seja invertido. Porque realmente é um salto importante, não é? Ainda mais começando o elétrico primeiro e chegando o híbrido cerca de um ano mais tarde, não chega. E isto, enfim, eles vão ter este CLA que já foi revelado oficialmente, vão ter uma shooting brake, mas normalmente ainda mais cara do que o sedã, vão ter também... E gira, eu acho que a Mercedes tem feito carrinhas, shooting brakes,
como mais nenhuma marca tem feito. Nós olhamos e dizemos, ok, tem apelo. Não correram E muito bem. O CLS Shooting Brake não foi um carro muito bem Não, mas eu sucedido. estou a dizer que acho bonito. Ok. Não, eles são bonitos, mas A vantagem, se calhar... a mais-valia funcional Exato. não é correspondente ao efeito estético agradável e, portanto, as pessoas acabam por... Eu penso que e nunca interromper o vosso raciocínio, acho que o mais complicado é convencer alguém a comprar um CLS Shooting Brake quando há uma classe C, uma carrinha, porque depois o preço não é muito diferente. Claro. Porque já começamos a entrar num território de classe C. Das duas uma, ou a Mercedes vai subir de nível o classe C, ou com esta subida de nível o CLA, porque vai subir em preço. Falando só do classe C, quando é que vem a nova geração? Já há notícia disso ou não? Sabem alguma coisa? Não. Já está no ativo há um... Já está há Já bastante está tempo. há sim. bastante tempo. Já está há bastante tempo. Mas é natural que tenha havido algumas hesitações agora Mas sobre a estratégia a seguir. Mas o interior vai ficar, esta nova linha do CLA, estes interiores, pronto, com 3 ecrãs e uma série de funções digitais, vai ser transversal à gama toda. Isso no fundo vai ficar em todos Sim, os modelos. para já. Mas vocês acham que esta guerra, que é uma guerra pela atenção das pessoas que estão à procura de carro neste segmento, isto é um segmento muito grande, que o segmento começa nos 40 mil euros na Europa e entre os 40 e os 60 mil euros é o grosso deste mercado onde está o valor, que é onde está a margem. Acham que este novo produto tem... É suficiente. Eu sei que tu não viste o carro, mas já deves ter visto Já imagens vi e especificações. Tu achas que Já tem, estamos a falar dele há tu achas que tem argumentos para ir à luta Indo ao encontro com os novos jogadores? Não, julgo que sim. Indo ao encontro do que o Guilherme disse, em termos tecnológicos, é um salto enorme. Além dos 800 volts que tu referiste, temos o tal coeficiente aerodinâmico super apurado, que depois permite uma autonomia homologado, obviamente, acima de 700 km. 792 km? Entre 770 e 792, variando com as versões, claro que depois na realidade vai ser sempre menos, mas isso é igual para todos. E portanto, estamos aqui, de certa maneira, é um game changer, é um carro que vai mudar as coisas para a Mercedes, porque depois também com uma caixa de 2 velocidades, um elétrico com caixa de 2 velocidades, que é o primeiro na Mercedes também, como eu dizia inicialmente, há uma série de recursos tecnológicos que não existiram, nunca existiram. E o carro vai ter também 2 tipos de química de cátodo na bateria, uma de NMC e outro de LFP, portanto a primeira com mais densidade energética, a segunda com menor, mas também um custo de cerca de 30% mais baixo, e portanto é isso que vai fazer a diferenciação entre uma versão e a outra. Mas enfim, com os tais 800 volts, a caixa de velocidades, o apuro aerodinâmico, a autonomia prolongada, os carregamentos ultra rápidos, finalmente estamos a ver um elétrico da Mercedes que marca a diferença, ou pelo menos se nivela ao melhor que existe no mercado, quando nós, com alguma surpresa, vimos há alguns anos um construtor que no início era considerado de valor e que agora já é uma marca generalista, como o grupo coreano Hyundai Kia, a ter tecnologia de 800 volts nos elétricos e a Mercedes-Benz não. Que era uma coisa que se calhar há uns anos seria impensável. É importante para a Mercedes ter, o slogan é The Best or Nothing. Or nothing. Portanto, E agora eles em estão muitos mesmo casos era nothing mesmo. Eles agora estão pelo Best. Sim. E as fazem bem. Eu acho que é por causa desta caixa de 2 velocidades e naturalmente o coeficiente aerodinâmico, e desculpem a minha voz não estar nos melhores dias, mas anuncia consumos de apenas 12 kWh por cada 100 km. Isto é muito bom. Isto é mesmo muito bom. É um número muito... eu creio que no segmento é um número mais baixo. E a nível recorde. de coeficiente aerodinâmico também é recorde. No segmento são 0,21. Há outros carros com uma ligeira melhor performance, mas não estão no segmento C. Mas, Diogo, mesmo carros muito mais pequenos... Não, mas carros maiores, é o contrário. Não, mas mesmo carro muito mais... Eu não me estou a lembrar de nenhum elétrico que tenha um consumo inferior a 12 kWh aos 100 km. Pode-me estar a escapar alguma coisa, mas que eu me recordo, nem o Peugeot é 208... Não. O que eu estava a referir-me era o consumo do carro. Sim. É o melhor do segmento. O coeficiente aerodinâmico também sim. não é o elétrico com o melhor coeficiente aerodinâmico do mercado. Não é. Não, ok. E relativamente ao coeficiente aerodinâmico, quanto maior for a superfície,
mais provável é mais provável de conseguires ter um melhor coeficiente, porque consegues trabalhar melhor. Não podes fazer um carro de 2 lugares que pareça um sabonete. Até podes, mas ninguém ia comprar. Portanto, quanto maior for o carro... Acho que a Mercedes tentou com o EQS. Lá está, era um carro do segmento E. Não é? Portanto, a parte do sabonete, o carro não tinha. O carro, assim, sem formas. O que é que eu gosto num sedã tradicional, numa berlina? É de ter os 3 volumes perfeitamente identificados. E no caso do EQS e do EQE, nós não tínhamos isso. Eu concordo com o Joaquim quando ele diz que há ali uma certa... tu também disseste isso, do estilo do carro. Eu vi a primeira vez que vi o carro, também não fiquei... eu não adorei a frente. Achei... Tem ali uma espécie de um nariz, e uma vez que vês aquilo, parece que nunca mais, costumas dizer, nunca mais consegues, não é desver, não sei que isto é uma palavra que não existe. A traseira, ok, porreiro. Achava o concept bastante mais ambicioso. Era mais clean e impactava mais. Sim. Sem dúvida. Mas agora resta ver, também estamos aqui a conjecturar sobre uma coisa. Vamos ver a performance do carro quando chegar ao mercado. Efetivamente eu concordo, o Joaquim fez uma análise que é, o carro tem especificações de líder, é aquilo que se espera da Mercedes. E eles conseguiram lançar um produto com essas especificações. Agora vamos ver o preço, que ainda não se sabe muito bem como é que vai ficar o preço do elétrico. O híbrido deve ser mais barato, ainda que o CEO tenha dito que o preço vai ser praticamente o mesmo. Escolher entre um e outro vai ser só do ponto de vista do que é que a pessoa quer para... Mas também... E é tão bom, não é? Ter essa oportunidade. Sim, claro que é. Claro que é. Há uma coisa, é uma coisa que eu valorizo. E há uma nota, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, há uma coisa que eu não gosto particularmente num carro, que é o facto de o elétrico é mais alto do que o híbrido, porque tem que ter espaço para o pack de baterias, que está colocado numa posição inferior, né, junto ao chão. E do ponto de vista da silhueta de lado, a distância entre a carroceria e o pneu no híbrido é muito mais reduzida, mas tipo metade. Okay. Ou seja, o carro fica fica mais baixo, mais plantado, fica com um aspecto mais elegante, mais musculado. Mesmo nos melhores elétricos, tu ainda tens dificuldade de conseguir um patim da bateria com menos de 11 cm. E, portanto, 11 cm é bastante. Mas todos os carros que eu tenho visto, e já carros que ainda não saíram, vão ser lançados, berlinas elétricas, japonesas e suecas. A sueca já vimos, o ES90. Se olharmos de perfil, nota-se que o carro tem um bocadinho mais alto do que seria desejável, mesmo em virtude desse patim para conseguir colocar as baterias lá em baixo. Mas são as dores da eletrificação. Mas, enquanto não tivermos baterias com maior densidade, possam ser mais pequenas, vai ter de ser assim. Claro. E há uma coisa que eles conseguiram fazer, e falando ainda sobre este carro, que é os engenheiros da Mercedes tinham uma missão, que era o carro tinha que ter menos de 1,5 m de altura. O elétrico, ou seja, independentemente de híbrido ou elétrico, mesmo tendo eles que subir um pouco o carro, e tu tens que caber lá dentro, não podes ser não era um carro que estava reservado a pessoas de estatura muito baixa, tinha que estar disponível para toda... Eu do alto do meu 1,74 m acho que nunca é um problema. Eu tenho um bocadinho mais de altura, mas cabe lindamente nos bancos traseiros, porque o CLA face à terceira geração tem uma alteração significativa. Para poderem jogar com tudo isto, fizeram 2 coisas e aqui nós vemos que estas marcas têm ido atrás de o que é que eu posso fazer para resolver isto, como é que eu resolvo isto? Eu tenho que ter um carro baixo, quero manter a identidade, mas é elétrico, ele foi elevado. Todos os CLAs passaram a ter de série teto panorâmico. Não é possível ter o carro sem teto panorâmico. Ganharam alguns centímetros com isso. O carro também ganhou bastante luminosidade, e como o preço não é uma grande preocupação, porque o carro é para ser... dilui-se mais facilmente, no preço. Mas, Diogo, só em relação à altura, ele é 3 centímetros mais alto que o CLA atual. Certo. A nova geração. Aliás, a maior diferença em termos de proporções /dimensões é a distância entre eixos, que aumenta 6 centímetros. Portanto, podemos esperar uma habitabilidade traseira bastante melhor, até pelo facto de não existir túnel atrás, que é uma coisa altamente incomoditiva. Tens que ver o vídeo que eu fiz com o carro, parece que estás a repetir exatamente a minha frase. Ok, pronto. Descobriste a minha fonte. Great minds think alike. Descobriste a minha fonte. E não dissemos que as vendas começam no final deste ano.
Está quase a chegar. Está quase a chegar. Este ano por está a isso o passar carro a correr. Não está tem mesmo- essa sensação. mesmo a Que este passar a ano correr. já estamos no mês 4. Mesmo, e o que vai passar a correr também somos nós agora, porque vamos passar da Mercedes para a Volkswagen. Para a Volkswagen, então vamos a isso. Porque a Volkswagen vai lançar ainda no final deste ano, vai apresentar, perdão, no final deste ano o ID2, que é o primeiro modelo de uma geração de elétricos acessíveis, vamos chamar o elétrico do povo, da Volkswagen, que será um povo um pouco mais abastado do que aquele conceito de povo que existia há umas décadas. E olha que o povo alemão não está propriamente bem do ponto de vista económico. Também, mas para isso em 2027 chegará o ID1, que será mais próximo desse conceito de carro do povo do que este ID2. Mas eu não me vou comentar nada sobre este ID2 nem sobre o ID1, eu deixo isso para vocês dois. Guilherme, a Volkswagen quer voltar às origens ou isto é mais uma Volkswagen atualizada, tendo em conta o que acontece agora, que é os carros são elétricos, são mais caros, agora vai ser só um bocadinho mais barato? Olha, eu acho que é os dois. É um regresso da Volkswagen às origens do ponto de vista de design. Andreas Mint adora todo o passado da marca. Para mim, o Volkswagen até hoje, ou da história recente mais bem desenhado, foi desenhado por ele. O Golf 7, 7ª geração. Acho que é ali um sweet spot do Golf. Tem boa tecnologia, ainda tem botões. E acho o carro muito, muito, muito interessante. E aquilo que está a fazer com esta nova família ID, que é um reset, como falávamos há pouco, para a Mercedes, parece-me bem, porque eu olho para os carros desta nova vaga, o ID2, que ainda só conhecemos em concept, e o ID1, ou ID Everyone, ou ID to All, e olho e digo assim, sim senhor, isto é um Volkswagen, e é isto que eu espero de um Volkswagen. E com este novo posicionamento também vamos ver o regresso de nomes que há 2 anos nos tinham dito que iam desaparecer. A sigla GTI. Vai haver uma versão do ID2 que vai ser uma versão GTI. E olha-se para ele e diz, sim, isto é um hot hatch da marca alemã. Porque eu acho que não podemos desvalorizar isso. Quando alguém procura um Volkswagen, e por mais que falemos de marcas chinesas e de ofensivas e tudo mais, no mercado europeu continua a ser das marcas mais vendidas. Aliás, tudo corre bem aqui na Europa. As vendas da Volkswagen aumentaram. Na China estão a cair de forma abrupta. Mas estão a cair todas as marcas ocidentais. Todas as marcas ocidentais. É o que está a acontecer e por isso é que está toda a gente em pânico. No caso da Volkswagen, uma parte substancial, mais 33% das vendas da marca são na China. Se naquele que é o maior mercado mundial as vendas descem, naturalmente há um problema. Mas na Europa está a correr tudo bem. Não está a correr tudo bem com a família ID, mas é precisamente isso que estão a fazer. A mudar para carros que se identificam como modelos da Volkswagen, com soluções que vão estar seguramente na versão de versão de produção, como um alçapão debaixo dos bancos traseiros, um alçapão também na bagageira, um design interessante, sem esquecer, como estava a dizer no início, o passado da marca, com valores que vão ser competitivos. O carro vai começar ali em torno dos 25 mil euros. Naturalmente, se depois quisermos uma versão com agentes melhores e com uma autonomia maior, vamos ter de pagar mais por isso. Mas parece-me serem estes os condimentos certos para a Volkswagen dar a volta nos 100% elétricos. Bom design, boa tecnologia e ser um verdadeiro Volkswagen. Joaquim, diz-me uma coisa. Estamos a falar de 25 mil euros e há muitas pessoas que estão a ouvir-nos e pensam, um ID2, isto é um carro pequenino e tal, mas que dimensões é que o carro tem para colocar as coisas em perspectiva? Tu, quando lançaste o tema Volkswagen, referiste que mais ou menos um pacote ID1 e ID2, e é disso que se trata, de carros da Volkswagen, carros elétricos mais acessíveis. A diferença do comprimento entre os dois carros não é grande, é menor do que costuma acontecer entre segmentos. Nós, entre segmentos, podemos falar entre 20 a 40 centímetros de diferença, consoante a zona onde nos encontramos, a zona do mercado. Aqui temos pouco mais de 10 centímetros entre os dois. Entre o ID1 e o ID2, com 3,9 metros para o ID1 e 4,05. Atenção, baseando-nos no que nos foi mostrado nos concept cars. Sim, não vai alterar. Não vai alterar muito significativamente. E, portanto, não só pelas dimensões, mas também estruturalmente, estamos a falar quase do mesmo veículo. Os primeiros IDs, e até agora, todos os IDs que estão na estrada, são de tração traseira ou 4x4. Não há nenhum de tração dianteira. E aqui as coisas vão mudar.
vamos ter, com esta nova variante da plataforma MEB, vamos ter elétricos da Volkswagen com tração dianteira. E isso acontece para os dois. E, portanto, é uma mudança bastante importante. E há pouco o Guilherme referia que as coisas na Europa para a Volkswagen estão a correr melhor do que na China, e isso é verdade, mas mesmo assim, se colocarmos em perspectiva, em 2024, a Volkswagen vendeu 50 mil unidades do ID3 na Europa e vendeu 4 vezes mais Golfs. Portanto, isto dá uma ideia de facto de que as coisas na era elétrica para a Volkswagen ainda não chegaram onde teriam que estar. E vocês lembram-se como é que a Volkswagen anunciou o ID3? Chegou a meter fazer miniaturas dentro da mesma caixa com o Karossa, depois com o Golf e depois mais à frente o ID3, como se fosse a sucessão e agora este vai... Aliás, quando foi apresentada a última geração do Golf, falava-se que seria a última geração do Golf, mas o mercado no final do dia tem sempre razão e parece que as pessoas gostam mais do Golf e continuam a procurar mais para já, naturalmente, essa solução do que do ID3. E depois o ID3 tinha esse problema. Não parecia mas mais uma vez, para quem nos está a ouvir, que se calhar tem maior afinidade com nomes mais fáceis, como Polo ou Golf, em termos de dimensões, o ID2 contra um Polo. Um Up, que deixou de se produzir há 5 anos, tinha 3,6 metros, um Polo 4 metros, certo? Então o ID2 é do tamanho de um Polo. O ID2 é exatamente... sim, o conceito é do tamanho do Polo, sim. Okay. E o ID1 é bastante maior do que o Up. É praticamente do tamanho do Polo também. Quase. A diferença realmente Eu já tive dentro do ID2 Concept e vai oferecer a mesma habitabilidade do Golf. Okay. Sim. Tal como o ID3, quando apareceu, oferecia a habitabilidade de um Passat. Exatamente. Até melhor, porque não tinha o túnel atrás. Eu não tenho nada contra túneis, mas realmente aquele túnel atrás é bastante intrusivo. Agora, e perturba. Também podemos aqui tentar conjecturar um pouco porque é que um ID1 está apenas a 10 cm do ID2. Eu acho que a resposta vai um pouco ao encontro daquilo que estávamos a falar do Mercedes e da altura do patim e das dificuldades da colocação da bateria. É que precisas sempre de um determinado espaço para colocar a bateria. Caso contrário, não tens autonomia. E eu acho que, no caso do ID1, é o limite para colocar uma bateria para ter uma autonomia. Sim, para teres no ID2 para teres um bocadinho mais de autonomia do que no ID1. Mas é isso que eu queria saber, que é, então, 10 centímetros vale 5 mil euros. Pronto, são cerca de 5 mil euros de diferença. E qual é que é a autonomia? Porque o ID2 tem cerca, estimado, 450 km e o ID1? Fala-se que não irá ter menos, e é a única coisa que eles revelaram, de 250. Mas é bastante diferença. Mas eu acho que os 450 é até e os 250 é a partir de. E portanto, dentro do ID1 vamos ter versões acima de 250 e dentro do ID2 teremos versões abaixo. E portanto, não digo que se toquem, mas vão se aproximar. Eu acho que esse é o problema dos carros elétricos quando falamos de um carro de 25 mil euros. A verdade é que agora compras um carro de 25 mil euros com motor de combustão e podes fazer tudo com eles. E compras um carro elétrico de 25 mil euros e não podes fazer tudo com eles. Tem de ser uma espécie de segundo carro. Pelo menos enquanto a rede de carregamentos for aquilo que temos atualmente. Portanto, ainda não atingimos uma paridade de preços. Ainda não atingimos... Eu acho que ainda estamos longe disso. Por muito que às vezes se olhe apenas para o preço, eu acho que temos que colocar isto do ponto de vista da utilidade para as pessoas. Eu tenho 25 mil euros para gastar num carro. O que é que eu posso fazer com este e o que é que eu posso fazer com este? Naturalmente, depois, é prós e contras, por isso é que também existe a escolha. Este tem custos de utilização menores, este tem custos de utilização maiores, mas com este posso ir aqui, com este já tenho que pensar se posso ir aqui, quando é que vou parar para carregar e o que é que vou fazer enquanto espero para carregar. Portanto, sim, são a única coisa que me preocupa é que 2035 está ali ao virar da esquina, isto o tempo passa. Reparem, eu ainda ontem estava a fazer a contagem decrescente para o início de 2025 e já estamos no mês 4. Isto já passa, parece uma piada de mau gosto. Mas aproveitando o lançamento que o Diogo fez sobre o Volkswagen elétricos para o povo, não será exatamente assim, e também a referência que o Guilherme fez há bocado do All e do Every, em que a Volkswagen tenta realmente
puxar por essa democratização do elétrico. Eu tive uma conversa com este presidente da Volkswagen há uns tempos em que ele dizia, há cerca de 1 ano e meio, não tenho a certeza que vou conseguir estar nesse segmento com os carros elétricos, no segmento abaixo dos 20 mil euros, e de facto ainda não há, para aí não há solução. O que é que ele dizia também? Ele dizia que achava que muito desse mercado, essa franja de mercado, ia passar para o mercado dos usados e, portanto, deixaria de existir automóveis novos por menos de 20 mil euros. E isso pode realmente acontecer. Sobre isso, e aproveitando para mencionar... Já há muito poucos automóveis novos, mas posso mencionar o patrocinador. Era isso que eu Porque ia no aproveitar. patrocinador do Autorádio há imensos carros abaixo dos 20 mil euros usados, muitos com poucos quilómetros e até elétricos. Por isso passem por lá porque vão encontrar certamente um carro à vossa medida. E são excelentes negócios como usados. Já sofreram uma grande depreciação. Claro. Consegue-se encontrar já o ID3, que digam o que disserem. Podem não gostar da estética, mas é um elétrico muito competente por menos de 20 mil euros e com poucos quilómetros. Portanto, às vezes a escolha do consumidor, e principalmente em Portugal, que temos um mercado totalmente distorcido pela fiscalidade, é dos mercados europeus onde os novos são mais dominados pelas empresas, pelos motivos que não vale a pena agora estarmos a falar, e praticamente todos os consumidores particulares são empurrados para o mercado dos usados. E há muitos carros e muito bons à venda no mercado dos usados. É passarem pisca.pt. E dentro daquela ideia que o Diogo lançou logo no início de que estes carros não podem falhar, para se perceber a importância destes dois modelos para a Volkswagen, basta pensar que até 2027, não é daqui a muito tempo, são 2 anos, vão existir... Desculpa interromper, 1 ano e meio. Sim, ok. Considerando o início. Vão existir 9 novos Volkswagen elétricos, 4 dos quais neste 2 segmentos, A e B. Portanto, joga-se muita coisa para a Volkswagen. Em 2 anos, 9 novos modelos neste segmento é notável. Em relação às datas de lançamento, que é sempre uma coisa importante, vamos ter o ID2, que terá também versões na Skoda e na Cupra. Será o Cupra Raval e o Skoda Epic, e o centro de produção destes modelos é em Espanha, Pamplona e Martorell. Portanto, estes modelos vão ser lançados em 2026 e o ID1, produção portuguesa, em 2027. Só queria deixar uma nota. Se não fosse o acordo que a Volkswagen fez com a Rivian para fornecer o software para o carro ID1, o carro só iria aparecendo... O primeiro veículo definido por software do grupo Volkswagen só iria aparecer em 2028. Mas conseguiram antecipar 1 ano e será o ID1, aquilo que a Volkswagen chama o primeiro SDV, Software Defined Vehicle, e será exatamente o ID1 que estará no mercado em 2027. Dito dessa forma, todo o dinheiro que a Volkswagen deu pela Rivian já parece pouco. Seja qual for o valor, por conseguir antecipar, do ponto de vista tecnológico, mais de 1 ano a produção do modelo... E mais que antecipar, a Volkswagen chegou a ter atrasos de quase 2 anos no lançamento de modelos por causa dos problemas que a divisão de software, a CARIAD, teve desde a sua fundação. Tem sido um grande desafio para os construtores mais antigos, estes construtores que nós conhecemos, agora estarem a trabalhar neste paradigma em que antes de ser um carro é um software. E tudo anda em torno do software, como os SDV, os carros definidos pelo software. Em vez de termos várias pequenas centrais e cada uma independente de si, depois em algum momento comunicam, não, está tudo centrado apenas num computador central e é ali que é gerido tudo. Quem é que começou isto? Começou a Tesla, e começou bem, com escalas industriais muito importantes, com simplificação de vários processos, não só durante a produção, mas mesmo na utilização do veículo, e é para aí que todas as marcas estão a caminhar. A Toyota está a fazer o mesmo com esta nova plataforma de 3ª geração 100% elétrica. A Volkswagen tem de fazer exatamente a mesma coisa, porque se nós formos olhar até agora o que é que era um automóvel com mais ou menos tecnologia, era transformar aço num automóvel. Era isto. E depois, metias borracha nos pneus,
uns bancos para te sentares lá, mas era isto. Agora não. Agora é sobretudo sobre software, porque os carros estão cada vez mais complexos, são altamente conectados, têm de comunicar com a estrada, têm de interpretar tudo aquilo que acontece ao seu redor, e isto é uma mudança de paradigma tão grande, mas tão grande, que não se compadece, por exemplo, com outra coisa importantíssima na Europa, e que tem sido um desafio para as marcas, que é regulamentação. A regulamentação é complicadíssima, as regras cá também são muito complicadas, basta ver tudo o que tem acontecido nos últimos tempos, e as marcas têm, enquanto andam a ler as normas do jogo, as regras do jogo, estão a perder a corrida no desenvolvimento. Vocês não acham que este ID1 e ID2, pela sua proximidade de preço e com estas diferenças também grandes de autonomia, pelo menos aquela estimada do ID2 para o ID1, que poderá haver aqui uma certa canibalização? 5.000 euros é dinheiro num total de 20 ou 25, não é? Uma percentagem relevante, e portanto acho que aí se consegue começar a fazer alguma segmentação. Mas sim, entre o extremo inferior de um e o extremo superior do outro, acho que existe diferença suficiente. O que tu dizes, pode haver canibalização, acho eu, na versão mais equipada e com mais autonomia do ID1 e a versão menos equipada e com menos autonomia do ID2, mas isso acontece se formos ver, se calhar hoje também, quando comparamos carros com motores a gasolina, o motor com o motor mais potente e mais equipamento, no carro inferior, com o motor menos potente e com a versão com menos equipamento. Um Polo Full Extras e um Golf de Sim, Speed, por exemplo. A minha dúvida é que nos elétricos o que tem acontecido, isto agora posso-vos dar a minha opinião também, que é, eu acho que há aqui um sério risco de as coisas não correrem muito bem para o ID1, por uma simples razão. Vê-se o que é que está a acontecer com o Renault 5 e com o SE3. O preço, ao que parece, não era o mais importante, porque o SE3 é muito mais barato e o Renault 5 é que está a levar, pelo menos no início de vendas, parece que está a correr melhor à Renault do que à Citroën. Ou seja, neste segmento de elétricos, ao contrário do que acontecia com o consumidor que comprava o Clio, comprava o Opel Corsa, comprava carros a motor, carros com motor de combustão, que poderia pensar em comprar um Golf, porque já é um segmento acima. Parece que isto se diluiu muito neste tipo de consumidor que está disponível para pagar mais sobre um carro mais pequeno, só porque tem estilo, e ao que parece não são assim tão poucos, porque até está a correr bem. Portanto, a minha pergunta é: a Volkswagen definiu, ok, é o primeiro Software Defined Vehicle, é o regresso dos botões, é o estilo box e quadradão da Volkswagen, mas será que eles estão a contar com esta nova vaga de consumidores que está a mudar a forma como as pessoas estão a comprar carros? Repara, Diogo, 20.000 euros por um carro daquele tamanho continua a ser um valor importante. Portanto, muita gente que está a comprar os Renault 5 pelo fator aspiracional, pelo retro e tudo isso, se calhar está a deixar de comprar um Golf mal equipado e aceita prescindir de espaço e de bagageira para ter, mas se calhar um bocadinho como aconteceu com os elétricos inicialmente, se calhar temos uma curva de crescimento acima do esperado no início, mas depois não sei se vão existir clientes suficientes para alimentar esses volumes. O problema também da Volkswagen em relação ao ID1, isto é uma coisa que foi dita logo agora quando o carro foi apresentado, é que apesar de ser feito em Palmela, em Portugal, com custos laborais inferiores, com custos energéticos inferiores, para que o carro possa ter esse preço e ao fim e ao cabo permitir que a Volkswagen concorra com marcas generalistas com as quais tem que concorrer, e é um bocadinho disso que se trata, não têm a certeza que vão conseguir ter lucros. Bem, o e-up, que foi a última iteração da Volkswagen por este segmento, acho que perdiam, já não sei se era 7, se era 11.000 euros por cada carro produzido. Sim, mas aí tinhas o quilowatt-hora aí claro, a 150 euros e portanto tornava... E era um statement. Tornava impossível vender um carro daqueles. Mas gosto de vos ver debater este tipo, porque eu acho que é um debate interessante. Mas deixa-me dar uma boa notícia no meio disto tudo. Aliás, não que estejamos a falar de más notícias, mas as pessoas continuam a adorar automóveis. Falando do que é que levam por um determinado preço. As pessoas estão a comprar o Renault 5, não é propriamente barato. Não é nada barato. Não é nada barato, mais de 30.000 euros pelo carro. Mas vamos a outro exemplo.
e eu tenho um na garagem. O Volvo X30. Certo. O Volvo X30 não é, nem de perto nem de longe, o modelo mais barato daquele segmento. O carro tem um valor bem acima. É o mais caro. É dos mais caros. Mesmo assim é dos que mais vende. Porquê? Porque as pessoas olham para o carro e dizem, eu quero ter este carro na garagem. O fator estético faz esquecer a bagageira, a habitabilidade, e o fator estético é fundamental, é Posso importante. acrescentar mais algumas coisas? Não podes, com certeza. Não tenho nada Mas contra, esta não é tenho a nada parte, contra a Volvo. é a parte interessante disto. Apesar de alguns fatores que nós olhamos por vezes para o carro do ponto de vista muito racional e analítico, sim, depois sim. o consumidor, basta ver como é que a minha mulher olhou para o X30 a primeira vez que o viu. É este. Sim. Não, mas não a capacidade de bagageira bagageira é um bocadinho mais pequena. Não faz mal. Conseguimos lidar. Exato. O que é sério? Depois vamos de férias. Esquece, Guilherme. É este. E não é giro. Sim, existe essa ligação não são emocional apenas, que aí não vale a pena contra-argumentar nada. Se eu disser que o carro não tem velocímetro à frente dos olhos do condutor, que aparece nos números pequeninos no ecrã. Ele já tinha um Renault Scenic central. Paciência, eu olho para o lado. Para mim, não marca com os pergaminhos da segurança, que é a Volvo, a mim faz-me um pouco confusão, ainda por cima sendo uma decisão consciente, porque o Smart tem a mesma base técnica, tem velocímetro. Aliás, tem head-up display que o Volvo X30 não tem. Iam estragar aquele tablier tão bem desenhado, tão minimalista, para colocar um head-up display? Jamais, nem pensar. Não querendo interromper o vosso discurso, mas interrompendo, então, mas se o estilo vende assim tanto, então este consumidor é o consumidor que a Volkswagen acha que vai encontrar nos novos. Há bocado te referias que o responsável da marca diz que não vai conseguir ter mais carros abaixo de 20 mil euros e que esses carros vão ficar para quem procura carros usados. Estes consumidores de carros novos de hoje e os do futuro, isto vai ser cada vez mais exclusivo, na vossa opinião? Comprar um carro novo? Não, porque se depois fores ver as vendas na Europa, qual é a marca que mais vende na Europa no canal privado? É Dacia. Portanto, existem públicos diferentes, existem compras racionais e que são conscientes daquilo que se está a levar pelo dinheiro que se paga, e depois existem clientes que se podem dar ao luxo de utilizar critérios mais emocionais, ou seja, não utilizar critérios, e adquirirem aquilo que mais gostam de uma forma... Deixa-me dizer que eu acho que há critérios e acho que são a falta desses critérios às vezes por parte das marcas que dita o sucesso ou o insucesso do modelo. Vamos falar do caso do ID3. Porquê é que não vendeu aquilo que se calhar a Volkswagen estava à espera? Como outros elétricos, em primeiro lugar, numa primeira fase tinha um preço que estava desajustado. Mas colocando o preço de parte, eu acho que o ID3 não oferecia aquilo que as pessoas esperavam no Volkswagen e que toda esta nova vaga parece que vai oferecer, que é o tal formato boxy. Eu olho a um Volkswagen, entro no interior e oferece-me as soluções que eu espero no Volkswagen. É pragmático, é germânico, na forma como se percepciona tudo aquilo que ele oferece, não só do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista sensorial. Sim, e olhar para estes novos ID1 e ID2 é um regresso às origens da Volkswagen. Bem-vinda de volta, Volkswagen. Finalmente. E vocês... Mas espera, mas isso agora é aquilo que tu, Guilherme, estás a pedir. O mercado pede, olha lá, a Volkswagen está a vender muitíssimo bem o Golf, certo. O Tiguan, o T-Roc, o T-Cross, todos estes modelos vendem, ou seja, as pessoas querem Volkswagens a sério. Então esta receita de regressar às origens, na vossa opinião, é uma espécie de... meia culpa, erramos. Mas e se isto não correr bem? Que é o que estamos a focar neste podcast, que é porque é que os carros têm de correr bem. Se a Volkswagen com esta estratégia não conseguir... Os IDs tinham algumas coisas estranhas. Por exemplo, a instrumentação era demasiado básica, o carro não tinha retroiluminação nos comandos da climatização do áudio, a pessoa não via nada. Os vidros tinhas de carregar para depois os vidros tinham o mesmo comando para os vidros da frente e para os vidros de trás, tinha que se mudar o controle à frente ou atrás. Sim, mas isso a Volvo, os Volvos todos têm todos isso agora.
O meu S30 Falando dos Volvos, tem isso. Até o S90, que é uma berlina executiva. O que não significa que seja bom. Não Mas é, eu acho que as pessoas também sempre gostaram muito da Volkswagen pelo seu caráter funcional e depois em troca não receberam nada, pelo contrário, receberam um carro caríssimo. O Guilherme dizia bem, este tinha um preço desajustado, era desajustado para a carteira do cliente, era o preço possível para o custo das baterias, na altura que tem vindo a descer a uma velocidade mais lenta do que deveria para chegarmos à tal paridade de que falavas, mas é que o preço estava desajustado no sentido em que do lado lá da rede, ou seja, na oferta à combustão, havia coisas muito melhores por muito menos dinheiro. E acham que foi cedo demais, então? Foi quando teve que ser. Repara, olhando ao Dieselgate e a tudo aquilo que a Volkswagen tinha de fazer, não tinha outra hipótese de não dizer: olhem, meus caros, nós vamos apostar a sério na eletrificação. Problema, não apostaram forte, mas talvez não da melhor maneira. Olhando, por exemplo, para a plataforma a plataforma MEB, na sua maioria é aço, não tem muito alumínio. Num 100% elétrico nós sabemos o quão importante é o preço. Software, o peso e o preço. Mas eu queria falar do peso. Tens razão. Depois teve problemas de software. A Volkswagen fez grandes anúncios a dizer vamos comprar startups e tudo mais, e a partir de agora vai ser uma questão de software. Estavam certos na análise, mas entre a análise e efetivar esse diagnóstico vai uma grande distância. Aliás, nós estamos em 2025 e a Volkswagen continua a ter dificuldades nesta área. Quais é que são, para mim, as grandes dificuldades da Volkswagen? Em primeiro lugar, a chegada de nova concorrência vinda de outros lados. E é necessário, efetivamente, fazer uma diferenciação em termos de produto, porque não pode ser igual comprares um Volkswagen e comprares um veículo chinês. Se não tiveres a percepção que estou no Volkswagen, compras a marca, compras um determinado pressuposto de produto, então não há diferenciação rigorosamente nenhuma. E tem de jogar muitas fichas nessa diferenciação. E depois na China, que é onde todas as luzes estão a piscar encarnado, a Volkswagen foi líder durante 30 anos. De 1993 até 2023 foram número 1 na China. Já não são. E eles querem voltar a ser. Com quem é que estão a contar? Estão a contar com a XPeng, estão a contar com a FO, estão a contar com a SAIC e estão a tentar ir buscar a cada um deles o melhor que tem para oferecer. Eu acho que é uma guerra que não é só a Volkswagen que vai perder, acho que são todas as marcas ocidentais, não é só de carros, é de tudo. Os chineses querem comprar, isto é outro podcast, mas os chineses, há uma nova geração de chineses que quer comprar chinês, quer comprar made in China, ou made in China, e à medida que o conteúdo digital dos carros vai aumentando, que não vai parar de aumentar. E vai-se diluindo essa diferenciação de o carro é elétrico, portanto, deixou de haver aqui uma... E quem é que faz as melhores baterias? Pronto, e onde é que elas são feitas, não é? E onde é que estes carros, a maioria deles são montados? É mais onde é que elas são feitas do que serem melhores baterias. Mas isso hoje em dia... Vamos ser pragmáticos. Vamos olhar, por exemplo, para um BYD Seal e vamos olhar para o Model 3. Mas não é... Já viram a diferença de peso entre um e outro? São 300 quilos sim. ou 400 quilos. Portanto, os chineses fazem as melhores baterias. Não é isso que estou a dizer. Se calhar... Certo, mas eu não estou a dizer isto. Estou a dizer que depois vais ver na China e porque é que se fala tanto do mercado chinês para as marcas ocidentais? Pela sua dimensão e pelo peso que tem. É um mercado muito grande, onde todas as nossas empresas europeias querem vender lá, tal como nós querem vender cá, mas eles são muitos, portanto nós temos mesmo muito interesse em vender no mercado chinês. E como disseste bem, a Volkswagen ganhou muito dinheiro na China. Não foi só a Volkswagen, os problemas são Porsche, Audi, a Adidas, vamos falar de outras marcas, a Adidas está com problemas, a Nike, a Starbucks está com problemas gigantescos, porque tem um concorrente local que criou mais ou menos o mesmo produto e tipo de loja, mas metade do preço. Portanto, isto é um problema generalizado em todas as marcas ocidentais. Sabes qual é a diferença entre um galão e um café latte? São 7 euros. Certo, mas... Ou seja, é percepções de certo, marca. Mas... Isto era uma piada, mas certo, deixa-me dizer... Mas tu pedis um galão no Starbucks, pagas também o... Estás a pagar a marca. Durante o Covid, Diogo, os chineses, o mundo ocidental estava a olhar para o outro lado, e os chineses desenvolveram um orgulho nacional que é transversal à indústria e ao comércio. É isso. E o gosto, esta alteração do gosto consumidor mudou tudo para todos.
E as novas gerações querem Podemos falar da Audi. O que é que a Audi tem que fazer para continuar a vender lá? Costuma-se dizer vender os anéis. A Audi não vendeu os anéis, mas deixou cair os anéis. E criou uma marca nova. Estão a vender carros históricos para Audi, que chama-se apenas Audi, para tentar ir ao encontro daquela que é a preferência atual do consumidor. Tem orgulho e bem naquilo que fazem, porque antigamente aquilo que se fazia no Ocidente é que era o standard de qualidade. Olhava-se e dizíamos assim, ok, daqui é bom, enquanto eles estão como dizias no outro podcast, eles faziam carros que chegavam à Europa e saíam daqui em sacos de plástico. Devolviam-nos em sacos de plástico. Devolviam em sacos de plástico depois dos crash tests. Todos têm 5 estrelas no Zero NCAP. Mudou. Garantias. Eu estive agora a conduzir um Zikr 7X, cujo teste vai sair na Razão Automóvel, e eles dão 5 mais 5 anos de garantia geral do veículo e 8 anos de bateria ou 200 mil quilómetros. Não está mal. Não mas há quem faça melhor. Mas olha, a Toyota dá 10 anos de garantia ou 1 milhão de quilómetros. Pronto. Sim, mas eu acho que isso é retórica. Porque... Não é retórica. Não, quem é que faz 1 milhão de quilómetros no mesmo automóvel? Eu andei há pouco tempo na Toyota, muitas pessoas. Eu andei há pouco tempo num Kia não era Kia EV3, que estupidez, num Kia Niro elétrico, e o carro tinha quase 400 mil quilómetros, degradação de bateria 0. Eu acho que há ali um buffer. Eles tipo anunciam X e a bateria tem mais 10% para não precisas deixar para degradação. Porque há mesmo. Aliás, Elon Musk admitiu que os Tesla têm esse sistema nas atualizações de software e o próprio carro. Como é que explicas que há carros que têm um ganho de autonomia com atualizações de software? Sim, às vezes podes fazer uma gestão um bocadinho mais criteriosa de determinados parâmetros, mas é sempre ganhos pouco significativos. Há um percentual da bateria mas no final do dia, o que é facto é que eu andei num carro com quase 400 mil quilómetros, que anda nas piores condições que pode existir, às vezes a trabalhar quase durante 24 horas, e continuava a oferecer a mesma autonomia quando saiu do stand. Isto é notável. E o Neue Klasse? É isso mesmo, estava-vos a pedir. Estamos no final deste podcast, mas temos que dedicar esta parte à BMW, porque ao que parece a BMW quer redefinir a forma como se faz um carro elétrico. Mas antes de falarmos deste Neue Klasse, que vai ser uma coisa que o Joaquim e o Guilherme vão explicar de seguida, que eu ainda não percebi muito bem. Há uma coisa que eu sei, a BMW tem vários elétricos à venda no mercado e encontram muitos deles usados e com excelente preço em piscapisca.pt, até porque ao que parece são carros, quando chegam ao mercado de usados até tem uma queda abrupta de preços, por isso passem por lá e vejam a diferença dos preços novos face a usados. E como é que a BMW está a fazer isto? Está a fazer isto com um nome carregado de peso histórico, que eu agora ia fazendo aqui uma introdução, ninguém se lembra, a não ser quem realmente gosta de automóveis, que é Neue Klasse. Ninguém se lembra, desculpa lá, mesmo eu que sou mais velho. A Neue Klasse foi lançada em 1961 e eu peço imensa desculpa, mas ainda não andava. Então vamos lá falar. O que é que esta é uma designação da década de 60? Isto já foi há tanto tempo que quem se lembrar. Em comum tem o reset de que falámos no início. Okay. É um momento em que a BMW decide que tem que começar outra vez. Neste caso, os BMW elétricos, enfim, seguiam aquela filosofia multi-energia que existe também na Stellantis, por exemplo, e utilizavam a mesma plataforma tal e qual. No caso da Mercedes havia mais variação, havia mais mudanças estruturais, mas a BMW utilizava a mesma plataforma para fazer o i4 e o i5, excelentes automóveis, talvez dos melhores elétricos em termos de comportamento, lançados até hoje, e a BMW, assim, chegou à altura de então começarmos a fazer os nossos primeiros elétricos com plataformas dedicadas. E então, por isso, decidiu-lhe chamar Neue Klasse, nova classe, e vai ser uma base, uma arquitetura que vai cobrir todo o espectro de modelos de BMW, Mini e Rolls-Royce de fora, mas que vai do mais pequeno ao maior. Todos os BMW elétricos do futuro vão ser baseados nesta plataforma de 800 volts e os primeiros modelos será o tal iX3 que tu falaste na tua introdução, que é um SUV e que será produzido em Debrecen, na Hungria, e de um ano depois, já em 2028, o i3 Sedan, que terá produção em Munique. Guilherme, começar com um SUV é inteligente. É claro, porque vendem muito. E quando olhamos para 100% elétricos, vemos que a maior procura é precisamente neste segmento.
Portanto, parece-me um tiro certeiro olharem para um SUV para estrear esta nova linguagem estilística, que eu vou aguardar para ver as versões de produção, mas tenho as minhas dúvidas relativamente à abordagem da BMW. Talvez tenham sido demasiado ambiciosos. Não que os BMWs atuais, eu acho que sejam Era isso que eu ia dizer. exemplos magníficos, não estavam num bom sítio, sem dúvida nenhuma. Mas Mas não estou a ver até que ponto é que mas não a ia- nível de elétricos não lhes tem corrido mal. Não estou a falar da tecnologia. As pessoas estavam-nos há pouco Não, a falar esteticamente que as os pessoas carros também, eram difíceis. também comem com os olhos, não é? Olha, o Estivemos até agora a falar de estilo, não é? Renault 5, o X30, estes. Não O sei, X3 gostava é- de saber a vossa opinião. Eu acho que o X3 é um carro consensual, até porque nem sequer é muito diferente do X3 convencional. Portanto, é um carro. Sim, Agora sim, sim, sim. se formos à família X e vir aquele mastodonte com aquela frente que parece um castor, Sim. como os novos BMW. Mas se nós olharmos para este novo New A Class X, que é uma espécie de futuro é diferente. X3, Linhas mais depuradas, mais. Não é a mesma ou coisa. para o futuro Série 3. E pá, já vimos também imagens camufladas daquilo que será o M3 desta versão 100% elétrico, e não vou colocar em causa porque ainda não testei, ainda não. Mas andei não com lhes o tem carro, corrido sua mal a nível de capacidade. vendas. Apesar do estilo não ser. Os elétricos então não tem corrido nada mal. Eu, por exemplo, eu, relativamente a estes carros, para mim foi um bocado primeiro estranha-se, depois entranha-se. Em Pode ser relação ao i4, ou em relação ao Série 4, em relação até a outros modelos um pouco menos consensuais. Não vou dizer que o iX é um carro que me tenha entranhado, porque não, acho que não, ainda não consegui, mas os outros, eu acho que o i4, um carro que tem um bom aspecto, mesmo os M's, acho que sim senhora, são carros que têm um excelente aspecto. Sim, mas já olha- não sou tão partidário em relação ao estilo da BMW no caso do i5, do M5, dos novos modelos, Do XM, porque acho que ficaram com proporções demasiado grosseiras? sim, pouco elegantes. O que eu acho na BMW, e concordando com o que o Guilherme disse em relação à estética, nos últimos 20 anos, talvez, ou 15, os BMW começaram a ter uma estética um bocadinho mais particular, a exigir alguma habituação. Aquilo que eu acho que fez a diferença para a BMW foi que os seus carros eram os mais divertidos de conduzir. Era a condução dos BMW que marcava a diferença. A pessoa não tinha... Quem procurava aquele tipo de sensações não as tinha na concorrência direta. E, portanto, isso acabou por prevalecer em relação ao fator estético, julgo eu. Aquilo que me parece que pode ser uma dificuldade acrescida para a BMW é, ao entrarmos numa era em que a condução deixa de ter os fatores diferenciais que marcaram a superioridade da BMW no passado, ou os terá mais atenuados. Não há caixas de velocidades, não há vibração. A BMW terá que ser capaz de encontrar forma de incutir nos seus modelos algo que crie essa diferenciação. Easier said than done. É muito mais fácil dizer isto do que fazê-lo, porque há menos componentes para jogar, para criar as diferenças. Agora, este parece-me ser o desafio da BMW. O Guilherme falou também no M. Fala-se que vai ter 600 ou mais cavalos, vai ter um motor elétrico por cada roda, que vai fazer coisas absolutamente sensacionais, muito mais relevantes do que dar uma volta de 360 graus sobre o próprio eixo, como vemos no YouTube e coisas assim, cuja utilidade é bastante limitada. Se eles conseguirem criar essa diferenciação, podem conseguir continuar a ter sucessos de vendas, acho eu, junto àquela clientela mais fiel. Se existir uma diminuição dessas valências ou dessas prevalências, se calhar vai ser mais complicado. Vai. Mais fácil dizer do que fazer, sem dúvida nenhuma. Bem, eu concordo convosco, só deixando aqui uma nota relativamente às características técnicas desta plataforma Neue Klasse e daquilo que vai introduzir nos modelos. A arquitetura de 800 volts, aqui a alinhar com a Mercedes, também com o CLA, mais tarde do que a Porsche e do que a Hyundai, enfim, mas estão agora a chegar estas arquiteturas. E alguns chineses. E alguns chineses também, que permitirá carregamentos 40% mais rápidos, mas depois um dia podemos dedicar um podcast a isto, que é a verdadeira utilidade de carregar a 320, 350 kW. Será que é assim tão diferenciador e é isso que faz a diferença? Ou há aqui outros problemas antes disso?
A sexta geração do BMW Drive, os tais, aqueles motores elétricos por cada roda no BMW M3. Novas células cilíndricas com uma densidade energética mais alta. Mas também uma maior autonomia, porque esta integração de motores desta forma vai tornar os carros mais eficientes, pelo menos aquilo que nos está a ser vendido. E as células cilíndricas, que em contraposição às células prismáticas, permitem um ganho de 20% ao nível da densidade energética. Prazos de lançamento, vamos ver já este ano o Neue Klasse aplicado ao X3, que vai ser apresentado Muito provavelmente no Salão de Munique vamos ficar a conhecer. O Salão de Munique este ano vai ser fortíssimo. A Volkswagen vai levar o ID2. A BMW também vai mostrar modelos de produção. O X3, portanto, já este novo X3. Sim, seguramente nós vamos lá estar. Vocês é que estão de malas enviadas para Xangai, não é? Estamos aqui a falar de China e tudo mais. Em setembro, provavelmente, vamos ver. O Diogo vai um bocadinho mais tarde, talvez. Eu estou a tentar ter o meu visto para ir ao Salão de Xangai na semana que vem. Se eu não for... Tu não é para a semana que vais? Já não vou. Já não vou. Foi adiado. Eu vou visitar uma fábrica, não posso dizer o que é que vou ver, mas vou visitar uma fábrica e isso deverá ser no último trimestre. Okay. Queria só falar de uma coisa que não falámos, nos interiores. E nessas dos interiores classe do CLA ou da nova geração de modelos da Mercedes e da BMW, Força, que vão aproveitar muito a base do para-brisas para estender. Eu estou-me a rir porque estou-me a lembrar de um artigo que nós fizemos com um título engraçado que foi: a BMW vai meter um ecrã onde mais ninguém meteu. Que é precisamente toda a base do para-brisas. É uma nova geração de infoentretenimento, o OS 9, depois que vão dividir aquilo por áreas, será o My Car, o My Life e o My Journey, e vão deixar de ter o iDrive, o iDrive, não, o iDrive é o motor elétrico, vão deixar de ter o comando iDrive, que desaparece, e vão passar a ter o tal Panoramic Vision em toda a base do para-brisas, que vai ser interessante, julgo eu. O CLA também terá 3 ecrãs, vai ter a instrumentação, vai ter o central e depois um diante do passageiro dianteiro, e portanto, em termos visuais, até será uma coisa parecida. Toda a face, toda a base, enfim, na parte inferior do para-brisas será preenchida por dados. A ver se não temos também o sistema, temos esse iDrive, iHome e o iMãe. Distraí-me e não estou a olhar para a estrada. Eu espero é que a execução seja menos cansativa do que, por exemplo, foi no Hyperscreen da Mercedes. Eu acho que aquele Hyperscreen da Mercedes a mim cansava-me enquanto condutor a quantidade de informação e redundante. Exatamente, quantidade duplicada, triplicada. Mesmo que eu tivesse 2 horas a fazer uma configuração para evitar as redundâncias, era difícil evitar. E depois, além daquele ecrã absolutamente, eu não sei, eu sentia-me esmagado, era informação a mais. Depois ainda havia o head-up display. Eu achava excessivo, espero que tenham tido isso em consideração. Eu posso partilhar, até porque há um vídeo, eu já estive com o carro, fiz um vídeo com uma primeira análise do interior e posso partilhar convosco o que é que eu acho. Acho que o interior está muito bem conseguido, não há esse sentimento de ficarmos demasiado mergulhados num ambiente digital. Sim, o interior é digital, mas os ecrãs não são assim tão grandes. Mas percebes o que eu disse em relação ao Hyperscreen? Perfeitamente. O Hyperscreen, pronto, aquela superfície de vidro gigantesca, com aquela moldura altamente complexa de produzir, que eles criaram para o EQS. Na altura eu lembro perfeitamente quando apresentaram o carro. Não sei se tu estás recordado, eu creio que deves ter lá estado. O primeiro evento de test drive internacional foi na Suíça, em Zurique, e estava lá um molde daquela superfície. Sim. Aquilo altamente difícil, eles tiveram que criar, nunca tinham feito nada assim, com aquele Gorilla Glass e aquela tecnologia toda. Sim. E agora, esta é a 4ª geração do MBUX, ou seja, há bastantes melhorias, nomeadamente a nível dos ícones e da facilidade de utilização durante a condução, que eu não utilizei durante a condução, mas tive o carro parado a mexer e de facto é mais fácil. Houve ali questões que não estavam muito bem resolvidas. Certeza que aprenderam com alguns excessos que porventura tenham cometido. O que há um grande investimento neste CLA é na integração da inteligência artificial, no sentido de uma pessoa poder utilizar o carro
com comandos por voz de forma mais livre, mais natural, sem estar a dizer olá Mercedes, sim. não sei, não é preciso, basta falar livremente e olha, preciso de ir, quero ir comer uma pizza, escolhe-me um restaurante que seja minimamente decente. E automaticamente com ChatGPT e com Google Gemini e integrado também no Google Maps consegue dar-nos ali uma série de opções. Ou seja, é como se fosse mesmo um verdadeiro assistente para quem utiliza ChatGPT, para quem utiliza outro tipo de versões, até versões pagas destas inteligências artificiais, sabe o que é que estou a dizer. Sim, no Isso caso vai estar dentro Mercedes, do carro. mas também no BMW, acho que vai haver um salto quase quântico na facilidade com que esses serviços e recursos vão poder ser utilizados. Só para terminar, no que diz respeito ao terceiro ecrã, que é um ecrã de entretenimento para o passageiro, com entretenimento a bordo, de filmes, etc. Permite algumas integrações de aplicações. Não permite aplicações como Apple TV. A Mercedes tentou negociar com a Apple até a última hora, mas o valor que a Apple pediu para integrar a Apple TV nos carros, a Mercedes disse que não estava disposto a pagar, mas isto foi medido por um engenheiro de software na altura, quando o carro foi apresentado há pouco tempo. E até achei que o valor pedido não era um valor nada por aí além. Eles acharem que qualquer coisa é caro. Principalmente depois de gastarem tanto dinheiro num carro destes, e até porque já vi outras marcas chinesas que têm Apple TV, creio que uma delas é Xpeng. Mas eles têm o financiamento do Estado. Muito bem. Por isso eu acho que mesmo aqui nesta abordagem a Mercedes, se quer mesmo criar um verdadeiro central de entretenimento para o passageiro e para quem vai ao lado, então tem que o fazer com tudo, não deve ficar com estas reservas porque é mais não sei quantos milhões, gastaram milhares de milhões num carro, mais 5 ou mais 10, isto no final para apresentarem algo que seja verdadeiramente interessante, creio que só falta afinarem melhor as apps que disponibilizam, porque depois fica com a sensação que há ali ali um bocadinho há ali um distanciamento entre aquilo que é o comumente utilizado, tipo Netflix, tipo, e as apps que querem que se utilizem. Acho que a Mercedes vai ter que rever, porque vão ter que ter apps um bocadinho mais... Eu queria só... Façam parte do cotidiano do utilizador. As pessoas não querem dar a migrar de uma plataforma para outra, querem utilizar aquelas que normalmente utilizam. Querem a extensão da sua experiência fora do carro. Portanto, acho que a conectividade é a palavra. É importante nós chegarmos, conectarmos o nosso telemóvel e continuarmos no mesmo ecossistema. Só para nós vermos como as coisas mudam e como é interessante. Nós estamos a falar de ecrãs por todo lado e experiência de utilização e que às vezes nós até nos sentimos intimidados. Há uns anos a esta parte havia uma marca que vendia exatamente o oposto e que entretanto fechou. Era a Saab. Tinha o painel do... Por acaso fechou. O Night Panel, onde aquilo que vendiam era uma coisa inspirada na aviação, que era apenas termos o conta quilómetros e tudo o resto à nossa volta se apagava. Era um sistema, quanto a mim, muito interessante e que hoje os carros estão no extremo oposto. Sim, são Guilherme, tantas luzes, é tanta a não coisa ser a que seja um acontecer. super desportivo em que existem os ecrãs minimalistas que só conservam a informação que é estritamente necessária à condução, mas aí é um racional diferente. Mas devia haver... Mas tu podes sempre desligar os ecrãs. Tens um botão para desligar. Depois de passares 700 metros sem olhares para a estrada... A Saab é um bom exemplo, porque ali. também não... Acho que onde é que está a Saab? Fechou. Olha, e que vai fechar este podcast, que foi fantástico com vocês dois. Obrigado. Vai chegar ao fim. Eu tentei, apesar da minha voz... Pois é, olha, fez um esforço. Mas correu bem. Peço até a quem chegou ao fim, comente, porque o Guilherme realmente não estava à espera que ele conseguisse esta prestação, tendo em conta que está mesmo mal aquela garganta, que está mesmo a precisar de um chazinho e de umas horas de sono. Por isso, olhem, espero ter-vos em breve aqui outra vez. E muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Obrigado, eu. Este foi um Autorádio, o podcast da Razão Automóvel tem o apoio do piscapisca.pt sobre 3 carros alemães que vão mesmo ter que correr bem. E se querem ver mais informação sobre estes modelos, podem encontrá-la em razãoautomóvel.com, o nosso website. E quanto a nós, aqui no Autorádio temos encontro marcado na próxima semana. Um abraço e até à próxima.